Então, dando continuidade na disciplina, hoje a gente vai falar sobre o citoesqueleto. Vou deixar aqui o celular para eu acompanhar o chat, as perguntas de vocês. Então, o citoesqueleto, né, como o nome já diz, é como se fosse o esqueleto da célula, o arcabouço da célula, certo? Por exemplo, o nosso esqueleto do corpo humano, sabemos que ele é composto por ossos. Por outro lado, das células, ele é composto por uma rede de filamentos proteicos, certo? Uma rede de proteínas. Então, esse citoesqueleto, ele tem a função de ser o arcabouço da célula. Ele auxilia no processo de movimentação da célula, deslocamento da célula do corpo, de algumas células, e também o transporte interno celular de substâncias, por exemplo, em formas de vesículas. Sendo assim, como está ligado ao arcabouço, a questão do movimento, o citoesqueleto ele é uma estrutura dinâmica, certo? Qualquer coisa, perguntem, gente. E quem são esses filamentos proteicos que compõem o citoesqueleto? A gente tem três tipos. A gente tem os filamentos de actina, os filamentos intermediários e os microtúbulos. Os filamentos de actina, eles são os mais com diâmetro menor, sabe? Eles são mais abundantes, mais finos. Os filamentos intermediários, eles têm um diâmetro intermediário, como o nome já diz, e tem os microtúbulos, que já tem um diâmetro maior dentre os três. Então, esses três tipos de filamentos proteicos, olha, vejam, a gente vai falar de cada um. Vejam a importância das proteínas, né? Então, a gente vai falar de cada um desses filamentos proteicos e também vai falar um pouco das proteínas acessórias. As proteínas acessórias são alguns tipos de proteínas que auxiliam no processo da comunicação ou da junção, da união desses filamentos para formar as estruturas, o arcabouço da célula, certo? Algumas vezes essas proteínas se associam à membrana plasmática, porque, como nós vamos ver, alguns desses filamentos ficam bem próximos da membrana plasmática, principalmente, muitas das vezes, para dar forma às células. Vejam, a gente sabe que, eu já comentei com vocês, né, que tem células dos mais variados formatos. Tem células estreladas, como os neurônios, células cúbicas, células pavimentosas, células cilíndricas. Então, tem vários tipos de formatos celulares. E quem auxilia nesse formato da célula é o citoesqueleto. Quem auxilia nesse formato é o citoesqueleto. Eu costumo falar que é tipo. Sabe aqueles carros alegóricos de uma escola de samba, por exemplo? Você tem vários formatos, várias figuras, temáticas, enfim. Então, você tem toda uma alegoria, né? Uma imagem, um personagem, alguma coisa. Só que todo aquele formato, só que por baixo daquela alegoria tem uma série de ferragens e de outros elementos para dar sustentação àquilo. Assim que é a célula, você vê um formato, você vê uma microvilosidade, mas por baixo, por dentro, no caso da célula, tem uma rede de filamentos proteicos que compõem o citoesqueleto que formam esse arcabouço para dar o formato da célula. Entenderam, gente? Vocês entenderam o que é o citoesqueleto, a função do citoesqueleto? Então, vamos dar continuidade que a gente vai falar de cada um desses filamentos proteicos, começando pelos filamentos de actina. Os filamentos de actina, vocês vão ver que ele é mais do que a metade do conteúdo da aula de hoje. Porque os filamentos de actina, eles são os filamentos proteicos mais abundantes na célula, certo? Então, a actina, que é a proteína, né, são filamentos proteicos, então a actina é a principal proteína que compõe o citoesqueleto. Como eu falei para vocês, os filamentos de actina eles estão em maior abundância, eles são mais finos e também
próximo à membrana plasmática, porque eles vão auxiliar justamente na questão do formato das células. Então, como é que é o formato do... Como é que é o filamento de actina? Então, a gente tem várias proteínas, né, aqui do tipo actina, e essas proteínas elas vão se juntando, ou seja, vão se polimerizando. E aí, depois, a gente tem um formato de hélice, né? Vocês estão vendo que é tipo um colar de pérolas retorcido, essa morfologia aqui do filamento de actina. Então, as moléculas de actina, da proteína, vão se polimerizando até formar essa estrutura, semelhante a um colar de pérolas retorcido, certo? E esse formato, que a gente diz que é formato de hélice, pode sofrer que a gente diz, uma polimerização reversível, ou seja, pode se distorcer também. E esses filamentos de actina, eles podem ser agrupados de duas maneiras. Eles podem ser agrupados no que a gente chama de feixes de filamento de actina. Esses feixes, eles são vários filamentos de actina dispostos paralelamente em algum local da célula, como, por exemplo, eu vou mostrar para vocês as microvilosidades e os feixes de contração muscular. Vejam bem, olha, aqui, isso aqui é uma fotomicrografia de microscopia eletrônica, mostrando aqui as microvilosidades, certo? Mas imaginem, é aquela história que eu falei para vocês. Imaginem um carro alegórico lá da escola de samba que tem uma temática de montanhas. Imaginem lá uma alegoria que tem várias montanhas. Imaginem que se essas montanhas forem formadas, imaginem que se essas montanhas lá, essas alegorias lá do carro alegórico, essas montanhas são formadas por lona. Se eu colocar uma lona, um plástico, em formato de montanhas e ficar lá, ela vai ficar naquele formato lá? Não. Tem que ter uma sustentação por baixo, que é o que acontece lá. Da mesma forma é a célula. Vocês lembram que as microvilosidades são como estruturas, como se fossem dedos de luvas. Para a membrana se projetar e ficar nesse formato de microvilosidade, precisa então de uma sustentação. E essa sustentação, esse arcabouço é feito pelos filamentos de actina. E como é que eles se dispõem? Como eu falei para vocês, paralelamente. O que é isso amarelinho bem aqui, gente? Respondam aí, coloca no chat. Ou falem, bora, o que é isso bem aqui? Amarelo. Hein? Bora, senão eu vou excluir todo mundo da chamada. É o citoesqueleto, professor? Mas qual é o elemento que nós estamos falando? A actina? Isso. Então, são os filamentos de actina. Vejam que eles estão dispostos paralelamente, certo? Eles estão dispostos paralelamente. E aí, vocês estão vendo essa estrutura laranjinha bem aqui entre os filamentos de actina? Essa estrutura aqui que liga os filamentos de actina são as proteínas acessórias. Então, as proteínas acessórias, vejam, elas auxiliam nesse processo de ligação, né, certo? Porque a gente tem vários filamentos de actina, mas para que eles sejam agrupados em feixes, precisa dessas proteínas acessórias que são ligantes. Existem vários tipos de proteínas acessórias dependendo do local onde esteja ocorrendo essa ligação. Por exemplo, aqui a gente tem a fimbrina, ok? É uma proteína, um tipo de proteína acessória. Então, essa disposição aqui, que a gente diz desses filamentos de actina paralelamente, é a disposição em feixes.
Vejam, aqui também uma disposição em feixes, porque está uma disposição paralela. Mas vejam, o que é isso aqui mesmo? Hein, gente? Proteínas acessórias. Isso, são proteínas acessórias. Vejam que essa é diferente. Aquela tinha essas estruturas bem aqui. Essa tem mais esse domínio, esse espaçador aqui. É um outro tipo de proteína acessória. Aqui, essa daqui é a alfa-actinina. É uma outra proteína acessória. E esse daqui é a maneira como é agrupado, né, em feixes, nos feixes de contração muscular. Então, por isso que como está relacionada à contração muscular, essas proteínas, vejam que essas proteínas acessórias, elas são maiores, justamente para ter maior flexibilidade, enfim. Ok? Então, as proteínas acessórias têm essa função. Fora essa organização que eu falei para vocês em paralelo, que é a organização em feixes, a gente tem a organização em redes. Enquanto que em feixes a gente tem aqueles filamentos de actina bonitinhos, paralelo, alinhados, na organização dos filamentos em redes, a gente tem filamentos de actina vindo tipo um arranjo 3D. Então, filamentos de actina vindo de diversas direções, certo? E, obviamente, também tem as proteínas acessórias ligando esses filamentos de actina que vêm das mais diversas direções, formando essa rede, formando essa teia. Mas essas proteínas que auxiliam nesse tipo de agrupamento em rede são geralmente mais robustas, são maiores e mais flexíveis, justamente porque eles vão ter que ligar filamentos de regiões distintas, de direções distintas. Olha, aqui eu tenho um filamento de actina vindo nessa direção, outro filamento dessa direção, podia estar vindo outro, enfim. E aqui eu tenho uma proteína acessória, vejo que elas geralmente são proteínas maiores, certo? São proteínas maiores e são proteínas mais flexíveis. Então, esse arranjo é um arranjo em rede. Vejam, isso aqui é uma fotomicrografia que eu falei de microscopia eletrônica, né? Então, esses vários fiozinhos aqui, essa teia aqui, todinha observada em microscopia eletrônica, são filamentos de actina dispostos em redes, ou seja, não tem um ordenamento, não está em paralelo, não está localizado bonitinho paralelamente. Então, os filamentos de actina vêm das várias direções. Tá? Um exemplo, que eu lembro que eu falei para vocês agora há pouco que os filamentos de actina se localizam muito próximos à membrana plasmática. E com isso, auxilia, né, no formato das células, por exemplo, as hemácias, aqui os eritrócitos, os nossos glóbulos vermelhos. Eles têm esse formato, que é uma forma bicôncava, certo? Uma forma bicôncava. E como vocês podem ver aqui, olha, os bordos das hemácias, das nossas hemácias, né? Porque existem animais, por exemplo, os répteis, os peixes, possuem hemácias nucleadas, tá? Mas aqui vamos ver dos mamíferos, por exemplo, a gente tem essa hemácia com esses bordos, hemácias anucleadas, com esses bordos aqui elevados. Essa elevação dos bordos desses eritrócitos, dessas hemácias aí, só podem ter esse formato devido à concentração dos filamentos de actina nos bordos associados com proteínas acessórias. Essas proteínas acessórias, essas proteínas acessórias ou de ligação, no caso daqui, tem outra denominação, tem a espectrina e a anquirina. O que é isso bem aqui, gente, amarelo? Membrana plasmática. Isso, muito bem, membrana plasmática, olha, uma bicamada fosfolipídica, né?
Então, aqui a gente tem a membrana plasmática. Pensem na membrana plasmática das hemácias. Que, olha, esses coloridinhos aqui, essas estruturas aqui, são proteínas. Lembrem que na membrana plasmática tem várias proteínas. Aqui são proteínas transmembrana, proteínas integrais, certo? Que elas estão atravessando a membrana. E olha só, aqui, olha, lembra no formato do colar de pérolas retorcido, a gente tem a actina, certo? A gente tem os filamentos de actina. E vejam bem, esse filamento de actina está próximo da membrana plasmática, por quê? Porque ele está associado com essas proteínas, certo? Essas proteínas acessórias que mantêm esses filamentos de actina próximo da membrana plasmática, fazendo assim com que os bordos, por exemplo, das hemácias sejam mais elevados, certo? Assim como fazendo com que haja a presença das microvilosidades em algumas células. Certo? Entenderam, gente? Alguma pergunta? Tá bom, então vamos seguir. Bem, nas células musculares também tem alguns filamentos proteicos associados. Inclusive, o processo de contração muscular, ele se dá pela interação de proteínas actina com a proteína miosina. Inclusive, é uma pesquisa que vocês vão fazer, um trabalho que eu vou colocar lá no Classroom, da questão da contração muscular. Beleza, mas o que acontece? Como tem filamentos de actina lá na célula muscular, também tem algumas proteínas de ligação, certo? Aquelas proteínas acessórias. No caso das células musculares, das fibras musculares, essa proteína que está relacionada, está assessorando os filamentos de actina, chama-se distrofina, certo? A proteína é a distrofina. Então, a distrofina, o que ela faz? Ela ajuda a dar uma estabilidade nas células lá no processo de contração muscular. Ora, essa célula muscular, eu estou falando aqui para vocês, eu estou gesticulando, tem várias células musculares, fibras musculares estão contraindo e relaxando, né? Então, esse processo de contração muscular com os filamentos de actina, essa distrofina, essa proteína, ela dá uma estabilidade a esses filamentos para que não haja rompimento da célula, não haja uma degeneração da célula muscular. Então, dá resistência. Só que o que acontece? Existem alguns casos em que o indivíduo, geralmente são questões genéticas, geralmente ligado ao cromossomo X. Então, tem algumas patologias que podem estar relacionadas com defeitos a essa distrofina, a essa proteína acessória. Então, tem pessoas que nascem sem a distrofina, ou seja, a ausência da distrofina, dessa proteína, e aí elas têm a patologia chamada distrofia muscular de Duchenne, e tem pessoas que têm a distrofina, mas ela vem com uma configuração anormal, certo? Que aí a gente tem a distrofia muscular de Becker, certo? Então, o que acontece? Nessas pessoas que não têm a distrofina ou têm a distrofina numa conformação alterada, numa conformação anormal, devido a não ter essa distrofina, isso pode causar uma degeneração progressiva do tecido muscular e, naturalmente, né, uma baixa expectativa de vida. Por quê? Imagine, a criança nasce com essa patologia, e aí começa, obviamente, desde que nasce, né, começa a se movimentar e tudo, contrair musculatura, né, só por conta do movimento mesmo, e com o tempo, né, vai começando a engatinhar, andar, essas coisas, e aí o que vai acontecendo? Progressivamente, vai degenerando essa musculatura devido à ausência da distrofina, certo? Por quê? Começa a contrair o músculo, relaxa, contrair o músculo, só que
Com o tempo, esse músculo vai degenerando devido à sua falta de resistência. Então, dá uma fraqueza muscular. E é uma doença que ainda, assim, não tem cura definitiva, mas tem várias terapias que são utilizadas como paliativa, utilização de corticoides, fisioterapia, terapia genética, enfim, várias terapias. Mas, geralmente, o indivíduo tem uma baixa expectativa de vida, perde a mobilidade, fica caindo muito também no início, certo? Então, vejam só a importância dessa proteína acessória de estrofina para os filamentos de actina do tecido muscular. Ok? Vocês estão muito calados hoje. Vocês não queriam que eu voltasse, né? É porque a gente tava com saudade da senhora, professora. Oi? A gente tava com saudade da né? senhora. Não estavam nada. Não estavam nada. Vocês estão tristão aí. Vocês iam ficar alegrão, falando, participando da aula. E a professora voltou. Pensei que vocês iam botar um monte de bonequinho aí, uma flor, coisa, nada. Mas fazer o quê, né? A gente não pode querer que todo mundo goste da gente. Tudo bem. Ó, agora melhorou. Olha, botaram um coraçãozinho, mais 5 flores. Tá melhor do que nada, na verdade, né? Mas tudo bem. Ela tá no lucro e não tá sabendo. Era como vocês são. Pensei que eu fosse a professora preferida desse semestre. Não querendo pressionar vocês. Brincadeira, gente. Não mentiu, professora, não mentiu. Hã? Hoje a senhora não mentiu, realmente. O biscoito já tá pronto, já. Olha só, 6 corações, melhorou agora. Agora eu fiquei um pouquinho. Melhorando 20 horas de certificado, a senhora vira a melhor professora do mundo. Agora sim eu fiquei mais alegrinha, né? Tô chorando pra passar na matéria do Darlan, que é a carga horária. Quais as disciplinas vocês estão fazendo? Esse semestre é com o Darlan. Quais 7, parece. 7? É ATP, a sua. Aí tem a do Luciano, tem política, tem história, tem filosofia. São seis disciplinas. Matemática também. Ah, 7 de matemática. Então biologia celular é mais legal mesmo. Então vocês estão certos. Brincadeira, gente. Vamos lá, agora eu tô mais ou menos alegrinha agora. Deixa eu ver, alguém quer entrar aqui. Tá. Então, gente, os filamentos de actina, estão me perdendo, né? Então, os filamentos de actina também são responsáveis, como eu falei para vocês, para a questão das projeções da superfície da célula, como as microvilosidades. Vocês sabem, né? Lembram das microvilosidades, que as microvilosidades elas são projeções da superfície da célula, certo? Então, as microvilosidades, né, a presença dessas projeções, justamente por exemplo, lá no intestino, auxiliam na superfície de absorção, no aumento da superfície de absorção de nutrientes. Uma célula com microvilosidades pode aumentar de 20 vezes até 50 vezes o seu potencial de absorção de nutrientes, certo? Além da questão da fagocitose, essa projeção da superfície da célula, além da questão das microvilosidades, a projeção da superfície das células auxilia, como a gente vai ver no processo de fagocitose, na movimentação da célula. Olha, o que é isso amarelinho aqui, gente? Essa estrutura aqui. Isso aqui, olha, é uma microvilosidade. Certo? O que é essa estrutura amarela aqui? É o filamento. Isso. Como é que é esse tipo? Qual é esse tipo de agrupamento aqui? Como eles estão agrupados? Em feixe. Isso, em feixes, porque estão paralelamente, estão localizados paralelamente, certo? E aqui embaixo, se são filamentos de actina também, como é esse agrupamento?
Em redes. Em redes, muito bem. Então, vejam bem. Vejam, tem os aqui na microvilosidade, aqui só uma micrografia de agrupamento dos filamentos de actina. Olha, vejam que esses filamentos de actina aqui que dão sustentação para essa microvilosidade, certo? Para que tenha esse formato lá das microvilosidades. E aqui o agrupamento em feixes e aqui embaixo o agrupamento em redes. E como a gente pode ver, aqui entre eles a gente tem quem? As proteínas acessórias. Isso, muito bem, as proteínas acessórias. Olha, o Gabriel vai ganhar uma estrelinha hoje. Então, a gente tem as proteínas acessórias. A gente tem um tipo de proteína aqui, né? Que diz e a gente tem esses... Ele vai virar a Mia Colucci. Gabriel quer carga horária, né, Gabriel? Na estrelinha, carga horária. Vou dar uma carga horária pro Gabriel, porque ele, pelo menos, né, ele tá... Não me deixando com uma pozinha bem fieras. Tô apelando aqui para a professora. Então... Olha aí. Aí o detalhe das microvelocidades. Beleza. Como eu falo para vocês, olha só. Um tipo de projeção é as microvelocidades, mas a gente tem um tipo de projeção que são os estereocílios, são projeções da membrana plasmática que formam uns cílios, certo? Onde a gente pode encontrar? Vejam, por exemplo, nosso ouvido interno, a cóclea. Fica lá na parte interna do ouvido. A cóclea tem vários tipos, onde a Fernanda Souza vai entrar. A Fernanda entrou. Então, o ouvido interno, a nossa cóclea, tem várias células nervosas ciliares, sabe? Que são células sensoriais. Por quê? Olha, vejam como é que acontece. Lá no ouvido interno tem essas células ciliares, essas células sensoriais. Quando eu estou falando aqui com vocês, o que que acontece? Saem as ondas sonoras, certo? E aí o teu ouvido externo, aqui o teu pavilhão auricular, ele capta as variações de pressão no ar. Entenderam? Por isso lá que o som não se propaga no vácuo, lembram? Que o som não se propaga no vácuo? Então, essa variação de pressão, ela é captada pelo ouvido interno e essa onda sonora, então, chega essa variação de pressão é captada aqui pelo pavilhão auricular, pelo ouvido externo, e essa onda sonora chega no ouvido interno, na cóclea. Lá na cóclea tem essas células sensoriais. Essas células sensoriais, elas captam essas ondas sonoras. Ela não tem essas células, é? Hã? A pessoa é surda, ela não tem essas células. Não exatamente, a pessoa pode ter, porque né, no processo, vocês vão ver na fisiologia, né? Às vezes a pessoa tem um problema na bula timpânica, né, na questão do tímpano, do ouvido interno, a pessoa pode ter também essa parte de degeneração dessas células sensoriais, certo? Porque, de repente, a pessoa pode ter tido uma otite, imagina uma otite, uma inflamação do ouvido interno bacteriana, na infância, por exemplo, e a pessoa houve uma lesão nessa estrutura, do ouvido interno, na cóclea. Então, a pessoa, quando nasce surda, ela pode ter uma lesão na cóclea, entendeu? Então, não é a única causa, entendeu? Desse processo, mas pode ser, sim, essa lesão nessas células sensoriais. Porque o que essas células sensoriais fazem? Elas captam essas variações e elas, através dessas células sensoriais, essa informação sonora, que ainda não é audição, né? Ela vai para o nervo auditivo, para chegar ao cérebro. E aí, então, o cérebro que traduz essa mensagem na audição. Ou seja, quando eu estou falando isso para vocês, tudo isso está acontecendo, né? Eu estou falando, as ondas sonoras estão indo, estão chegando no pavilhão auricular. Isso a grosso modo que eu estou falando, né? Enfim.
chega no ouvido interno, lá no ouvido interno, as células ciliares, essas células sensoriais, que são ciliares, elas são células nervosas que captam essa estrutura, aí mandam para o nervo auditivo, que faz a comunicação com o cérebro, e o cérebro, então, digamos que traduz a mensagem, a audição, traduz essas ondas sonoras em uma mensagem audível, né, que vocês estão ouvindo. Então, normalmente, isso ocorre. Às vezes, né, eu estou falando com vocês nem ligam, o ouvido externo capta isso, eu acho que pula a cóclea, sai pelo outro lado, não sei, mas às vezes acontece isso. Brincadeira, gente. Mas, de fato, eu quero falar para vocês que essa questão da audição dessas células sensoriais com projeção desses estereocílios, esses estereocílios, eles só ocorrem nessas células devido aos filamentos de actina. Vejam que os filamentos, vocês ficam menosprezando os filamentos de actina, mas tá vendo como eles são muito importantes? Se não fossem os filamentos de actina, não existiriam os estereocílios, e se não existissem os estereocílios dessas células sensoriais, essas mensagens de variação não poderiam ser captadas e logo não iriam para o nervo auditivo, o cérebro, e não aconteceria o processo de audição. Entenderam? Então, os estereocílios, como projeções celulares, atuam, né, em células sensoriais. Ok, gente? Vocês entenderam? Aqui é como se fosse a cóclea, né? Aqui, essas lilás aqui são como se fossem essas células ciliadas que eu falei para vocês, essas células ciliares. E aqui, através dessa estrutura representada em verde, com o nervo auditivo, vão para o cérebro. Alguma pergunta, gente? Entenderam? Mais ou menos, professora. Vamos voltar lá. Qual parte exatamente, Bianca? Bianca, eu acho essa tua foto tão linda aí, tão chique. Ela é modelo, professora. Ah, é? É mentira. Top modelo, ela é sim, da Veja. Eu acho muito chique, assim, muito elegante, muito, sei lá. Ela é quase a Boca Rosa de Macapá. Muito chique. Ah, então você tem Para que ser, de graça. Você tem que ser tua seguidora, você é tua seguidora. É da Vogue. Da Vogue Ela é Itália, muito já. humilde, viu? Ela não aceita elogios. Se quiser, professora, a gente pode agenciar. Tudo certo. Ah, vocês não querem nem me seguir nas redes. Eu só não passou Professora, ainda. já adicionei lá no Passa o Instagram, Facebook. professora. Marcela Videira, vocês podem me sigam nas Já redes. vou Beleza. lá biscoitar. Se a senhora for blogueirinha, a senhora é blogueirinha? Não muito, né? Eu tô querendo investir agora nessa carreira, vamos ver. Deixa de ser professora. Ganha mais. Ganhar mais, né? Poxa. Mas eu também gosto de vocês, às vezes. Às vezes eu tô triste, eu dou, eu fico alegre. Às vezes eu gosto. A senhora pode dar uns pontos pra gente por causa disso. Depende de quantas curtidas, vai depender de vocês, na verdade. A via de mão dupla. Já tô indo lá biscoitar, que eu quero. O filamento de hélice. Pra ver se vocês. Então, eu vou falar de novo aqui para nossa modelo, Bianca. Então, olha, esses estereocílios não são nossos cílios aqui, né? Inclusive, eu tirei meus cílios postiços, não são como esses nossos cílios, né? Esses estereocílios, eles são projeções da membrana. Então, a membrana está reta, a membrana da célula lá, ela é reta, mas essas projeções, assim como as microvilosidades são essas projeções em forma de dedo de luva, os estereocílios também são projeções. E quem dá esse formato, essa modificação da membrana para que sejam formados esses estereocílios é o citoesqueleto, mais especificamente aqui que a gente está falando dos filamentos de actina. Até aí tudo bem? Sim. Até aí tudo bem. Então, o que eu quero falar para vocês é que a grande importância é que os filamentos de actina, a partir deles, da presença deles próximo à membrana plasmática, que é possível haver a formação desses estereocílios.
E qual é a função desses estereocídios? Esses estereocídios, eles captam, a função desses estereocídios é captar, certo? Captar estímulos sensoriais, nessas células sensoriais. No caso do ouvido interno, essas células nervosas, com esses estereocídios, ficam captando. Vem essas mudanças de pressão, a questão das ondas sonoras. Então, esses estereocídios, eles fazem com que haja uma captação desses estímulos sensoriais. E a partir dessa captação desses estímulos sensoriais, dessas células que estão lá no ouvido interno, esses estímulos captados precisam ser mandados do ouvido para o cérebro, certo? E a partir, como é que chega do ouvido para o cérebro? Tem o nervo auditivo. O nervo auditivo, ele faz essa comunicação entre o ouvido interno, mais especificamente dessas células sensoriais, com o cérebro. E lá no cérebro, essas ondas sonoras, essas variações de pressão, esses estímulos sensoriais que são captados, são então traduzidos na mensagem, na audição, para vocês entenderem o que eu estou falando. Entendeu? Isso é muito louco, né? A onda sonora sai tudo, mas é uma coisa muito linda mesmo, na verdade. Entenderam? Entendeu, Bianca? Fala a verdade. Sim, professora. Então, precisa haver essa comunicação. Então, isso é tudo muito rápido. A atuação lá de várias células nervosas, neurônios. Então, isso é muito rápido. Tanto que, praticamente, imediatamente que eu falo, vocês já captam e traduzem em uma mensagem audível, né? Que tem o sentido lá da questão da audição. Tanto como eu falei, tem pessoas surdas que, obviamente, a variação de pressão, a onda sonora pode entrar, mas isso não vai se traduzir necessariamente na audição. Isso pode estar relacionado a várias patologias. Vocês vão ver, quando vocês tiverem a morfofisiologia, vocês vão ver lá os conjuntos de ossículos que tem no ouvido e tudo. Não vou me prender muito nisso, porque a função aqui é eu falar para vocês que os estereocídios são formados por conta dos filamentos de actina. Aí só aproveitei para falar a função dos estereocídios em células do ouvido interno. Ok? Ok, gente? E professora, Oi. esse tipo de célula só existe no ouvido? Não, existem em vários locais podem existir essas células. Esse tipo de células que são células sensoriais, certo? Células de captação de estímulos. Então, em vários locais podem ocorrer, não só no ouvido interno, certo? Professora, Hum. como ela é de sensor, tipo, na visão ela deve ter, né? Isso também no sentido da visão, a gente também tem essas células sensoriais. E aí, ao invés do nervo auditivo, a gente tem o nervo óptico que leva para o cérebro, para ser traduzido, de repente, na formação de uma imagem. Entendeu? Então, tem vários nervos, né, que levam a mensagem ao cérebro. Quem controla tudo é o cérebro. Mas para o estímulo chegar no cérebro, a gente precisa dessas células sensoriais. Elas precisam captar esse estímulo e esse estímulo, então, ser traduzido num sentido, por exemplo, audição, visão, olfato. Certo? Ok, gente? Certo. Então tá, vamos seguir. Estamos falando das projeções das superfícies celulares. Outras projeções, vocês lembram da fagocitose, né? Na fagocitose, englobamento de partículas sólidas pela célula, né? Transporte em bloco de substâncias para, por exemplo, os macrófagos, por exemplo, que são células especializadas em fagocitose. Os macrófagos, quando eles vão fagocitar, né, uma substância, enfim, uma célula, um agente externo, enfim, essas células, elas emitem lá os pseudópteros, né, os falsos pés. Então, os pseudópteros, eles são projeções da membrana para captar.
Imagine, a célula, lógico que ela não é bem irregular. A gente desenha uma célula redondinha, mas nem todas as células são bonitinhas e redondinhas. Mas digamos que eu tenho uma célula, um macrófago redondinho, e aí esse macrófago vai começar a fazer a fagocitose. Tem o estímulo, tem uma bactéria e vai lá fazer a fagocitose. Então, para ele formar esses pseudópodes, as projeções da membrana, ele consegue mudar, ele começa a mudar o formato. Então, projeta a membrana, projeta, para ele andar e, enfim, fazer o processo de fagocitose. Geralmente respondendo a estímulos externos. Certo? Então, esse processo de fagocitose, além da fagocitose, né, essa questão da projeção dessas superfícies pelos pseudópodes são também mecanismos de escape para a questão de parasitos, certo? Quando a gente vai falar isso em parasitologia, né, que vocês vão ter parasitologia mais à frente. Espero que a gente já consiga ver presencialmente parasitologia. Para a gente se conhecer, né? A gente não se conhece pessoalmente. A gente tem uma relação virtual apenas. A gente web se conhece. Oi? A gente web se conhece. Web se conhece. Acho chique esse termo, a gente web se conhece, né? Mas a gente precisa marcar em lugar público, né? Quando a gente for se encontrar, porque eu não vou encontrar vocês em qualquer lugar, né? Por conta da minha segurança. Encontro, Marcela. Marcando encontro com vocês. Eu já. Eu vou ver se eu vou na minha agenda. Marca antes de eu ir para Belém. Bora logo. Olha, gente, vejam, isso aqui é um macrófago. Esse verdinho. Imaginem, deixa eu botar um desenho aqui. Deixa eu pegar uma caneta, deixa eu ver aqui. Olha, imagina esse macrófago, ele tinha esse formato bem aqui. Esse redondinho. E aí, o que acontece? Essas estruturas aqui em laranja, elas são bactérias. Então, devido a esse estímulo externo que foi identificado que são bactérias, ele vai fagocitar essas bactérias. E olha o que acontece, ele projeta, tá vendo? Como se fossem esses fios aqui. Esse daqui são os filamentos de actina projetados, né? E aí, olha como a célula muda formato, olha. Imagine que ele era redondo, olha, com essas projeções, olha, que são os pseudópodes, né? E esses pseudópodes, essas projeções da célula, olha como a célula fica meio, tipo, desconfigurada. Porque houve essa projeção, isso aqui é uma microscopia, são células verdadeiras, né? Isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura. Então, mostrando esses pseudópodes, essas projeções da célula, certo? E essas projeções, para a realização da fagocitose, movimentação da célula, só podem ocorrer pela atuação dos filamentos de actina. A actina é muito importante também no processo de movimentação celular, no processo de contração muscular. O processo de contração muscular, da nossa musculatura, se dá pela interação da molécula de actina com a molécula de miosina, certo? E logicamente, com gasto de energia, com a utilização de energia. A energia química, que é o ATP, lembram da aula de mitocôndria? Então, esse ATP, como energia química, ele é convertido em energia mecânica para que seja, então, realizado o movimento. E aí, essa é uma atividade que eu vou passar para vocês. Vou botar lá no Classroom para vocês descreverem o processo de contração muscular, tá? E aí, vejam bem, o processo de contração muscular, a grosso modo, ele se dá pelo deslizamento da molécula de actina com a molécula de miosina. Sendo importante considerar que a gente tem basicamente 3 tipos de tecido muscular. A gente tem o tecido muscular esquelético, que é essa musculatura que a gente vê, enfim, dos nossos, que tem a contração voluntária, né? Que a gente anda, a musculatura da perna, do braço, que a gente consegue movimentar, contrair e tudo. E vejam que é um tipo de contração muscular voluntária. A nossa língua é tecido muscular esquelético.
Então, você consegue controlar a sua língua, mexer. Tem gente que não controla muito a língua, tudo bem. Mas você deveria saber conseguir controlar, né? A língua, porque é uma musculatura de contração voluntária, certo? E a gente tem outros dois tipos musculares que são de contração involuntária. Por exemplo, o tecido muscular cardíaco, né? O tecido, a musculatura do coração, do miocárdio. É um tipo de tecido muscular específico, tecido muscular cardíaco, tu tem contração involuntária. Tu tá aqui, tu tá parado, tu não tá nem ligando, tu não tá nem pensando no teu coração. Assim como a gente tem a musculatura lisa. A musculatura lisa é que a gente tem todo o tubo digestivo. Todo tubo digestivo tem um tecido muscular liso. Ou seja, involuntariamente também ocorre esse movimento. Tu pode estar parada aqui, eu não estou nem pensando, comer uma maçã aqui antes da aula, e a maçã tá, enfim, tá caminhando aqui pelo meu tubo digestivo, né? Movimentos peristálticos, contração, mas eu não estou nem pensando nisso, eu estou pensando na aula, não estou pensando em contrair aqui o meu tecido muscular liso. Graças a Deus que é involuntário, o liso e o cardíaco. Imagine se fosse voluntário, quem é distraído. Peraí que eu estou contraindo meu coração. Peraí que eu estou digerindo, gente. Peraí que eu estou pensando, estou digerindo, está passando pelo esôfago, estômago, peraí. Então, já pensou, eu esqueço? Se eu esqueço de bater meu coração, tava ferrado. Eu passava 2 dias viva. Nenhum, na verdade, a gente passava, né? Porque... Então, são tudo são contrações involuntárias. Então, independente da tua vontade, a musculatura cardíaca e a musculatura lisa tá aí contraindo de acordo com essas necessidades. Agora, a esquelética é voluntária. Quero levantar o braço. Eu pensei que eu quero levantar o braço, né? Eu quero andar. Então, isso daí é musculatura voluntária, certo? E esse processo de contração muscular, que vocês vão me falar lá na pesquisa que eu vou passar para vocês, é sobre como ocorre esse processo de contração muscular pela interação dessas moléculas ou desses filamentos proteicos, certo? Eu vou detalhar lá. Vejam, o tecido muscular, ele é formado, logicamente, se é um tecido, é formado por células musculares. As células musculares, vejam bem, elas são chamadas também, olha, de fibras musculares. Uma célula muscular é a mesma coisa. Quando diz, uma fibra muscular é a mesma coisa. Então, a célula muscular a gente chama de fibra muscular porque ela é alongada. E essas fibras musculares são formadas por estruturas menores, que são as miofibrilas, certo? Então, a fibra muscular é formada por estruturas menores, que são as miofibrilas. E essas miofibrilas, elas têm esses arranjos aqui, olha. Tá? Elas são divididas nessas estruturas, ou nessas unidades contráteis, que a gente fala, unidades de contração muscular, que são os sarcômeros. Então, o relaxamento ou encurtamento, olha, um sarcômero é daqui até aqui, ó. Aqui tem um sarcômero, aqui tem outro sarcômero, e assim sucessivamente. Então, esse sarcômero, ele é uma unidade que a gente fala de contração muscular, que é o que vocês vão me explicar lá quando vocês falarem de contração muscular. O encurtamento desse sarcômero, a contração muscular, ela causa um encurtamento desse sarcômero, certo? Ou relaxamento desse sarcômero. Vou passar isso aqui. Então, cada sarcômero daquele, ele é composto, olha, a gente tem aqui em verde a actina, e em vermelho, assim, só didaticamente para a gente ver, a gente tem a miosina. Então, vejam bem, aqui o músculo está relaxado. Quando ocorre a interação aqui embaixo da actina com a miosina, há o encurtamento do sarcômero, consequentemente, a contração muscular. E é isso que vocês vão me explicar, esse processo de contração muscular, que eu vou colocar lá no Classroom para vocês. Ok? Então, vocês que vão me detalhar esse processo de contração muscular. Tá bem? Tá bem, gente? Vai fazer igual aquele primeiro lá? Esquematizar.
Se vocês quiserem, vocês podem esquematizar também. Mas descrever como é que ocorre o processo de contração muscular. Certo? Eu vou colocar, vou explicar lá no Classroom. Tá? Tá bom. Então, vejam que o tecido muscular ele é formado basicamente por proteínas, né? O músculo é formado, por exemplo, por proteínas. Se você quer ganhar massa muscular, né? Que fala, você quer ir para academia ganhar massa muscular. Tem que lembrar que o seu músculo é formado basicamente por proteínas. Por isso que as pessoas fazem aquelas dietas proteicas, toma whey, que é uma proteína isolada, enfim, essas coisas. Certo? Justamente porque você... Como é que o músculo hipertrofia? Por um excesso de trabalho realizado de contração muscular. Um estímulo recorrente. Porque se você começa a estimular o músculo, esse músculo vai precisar, enfim, para compensar o trabalho que tu está fazendo ele realizar, ele vai precisar aumentar de tamanho, ou seja, ele vai precisar hipertrofiar. Só que para ele hipertrofiar também ele tem que ter componentes que possam fazer essa composição do músculo, no caso, proteínas. Então, geralmente, quem quer ganhar massa muscular, né, tem essa questão de uma dieta mais proteica, para auxiliar no processo. Bem, a actina e miosina, ela não está presente só na questão da contração muscular. Tem células não musculares que apresentam a actina e miosina. Por exemplo, no processo de divisão celular, lembra que tá aquele negócio... que no final da divisão celular ocorre o processo, olha aqui, a célula está aqui, e aí ela vai vai duplicando seus componentes, a gente vai falar isso de divisão celular, vai duplicando seus componentes e tudo mais, e aí, ao final da divisão celular, há a separação, formando duas células, digamos, na mitose, certo? Essa divisão física, essa citocinese, ela é auxiliada por quem? Por esse anel contrátil. Pensa, é igual como se fosse um cinto, ou uma liga, alguma coisa que pressionasse a célula. Então, fica havendo a pressão desse anel contrátil, que é formado de actina e miosina. Então, ocorre uma pressão, até que, então, essa célula vai se dividir. Entenderam? Então, esse anel contrátil ele é importante no processo de divisão celular, que a gente vai falar na outra aula. Além disso, durante o processo de desenvolvimento do embrião, vou até passar bem aqui, há a migração de várias células, a formação de... Enfim, depois que ocorre a fecundação, a formação do ovo zigoto, o que acontece? As células começam a se multiplicar, e aí começa a haver a formação de alguns túbulos. E algumas células começam a migrar de um polo para outro. Então, essa migração, esse deslocamento de células para os polos do embrião, certo? Polo caudal, polo cefálico, essa migração, ela se dá também pela atuação dos filamentos de actina que vão dar movimento na célula. Para as células. Processo, por exemplo, de reação inflamatória. Eu cortei o meu joelho, bati. Vão migrar várias células lá para o local, várias células de defesa causar um processo inflamatório. Então, essas células, elas só conseguem migrar por conta do citoesqueleto. Basicamente, por conta dos filamentos de actina que estão relacionados ao movimento dessas células. Processo de cicatrização. Então, a cicatrização... No processo de cicatrização, há a migração de várias células para o local, né? E essa migração é movimento, assim como a fagocitose, que eu já falei para vocês, e também é o processo de metástase, de migração de células cancerígenas para outros locais, outros órgãos, outros tecidos. Então, todos esses tipos, todos os movimentos celulares, eles são ligados ao citoesqueleto. E aí eu dei vários exemplos para vocês sobre migração de células no corpo. Ok? E é isso, tudo que a gente falou estava relacionado aos filamentos de actina, que são, lembra que eu falei que são os mais finos, flexíveis e mais abundantes. Por isso que a gente gastou grande parte da aula falando deles. E aí, então, vou falar agora dos filamentos intermediários. Os filamentos intermediários, eles possuem um diâmetro intermediário.
Só que eles não estão relacionados ao movimento, como os filamentos de actina. Eles estão relacionados mais à resistência, certo? Então, os filamentos intermediários, eles têm um papel mais estrutural, tá? De dar resistência à célula. Por exemplo, no processo que uma célula se distende e volta ao normal, o que está essa resistência para a célula todo tempo fazer? Por exemplo, nossa bexiga urinária. A bexiga, ela se distende, né? Ela se enche de urina e depois ela se esvazia. Então, constantemente, esse tecido, ele vai aumentando e diminuindo de volume, né? Devido à questão da concentração da urina. Então, esse movimento, a gente sabe que é constante. Para dar uma resistência para essas células, para que essas células não rompam, entre outras coisas, esse epitélio não rompa, é importante que os filamentos intermediários para que deem essa resistência mecânica. Tá ok? E aí existem vários tipos de proteínas acessórias que são utilizadas nos mais variados. Aí é que eu coloquei só para vocês. Por exemplo, nas células musculares tem a desmina, nos glóbulos sanguíneos tem vimetina, enfim, tem vários tipos de proteína que a gente não precisa saber o nome dessas proteínas que auxiliam, proteínas acessórias. Bem, aqui é a estrutura, né, de um filamento desse, um filamento intermediário. Então, um filamento desse, ele tem uma estrutura de cabeça, né, e cauda, que vocês podem ver que essa proteína, ela é dobrada. E aí, esses filamentos intermediários, eles vão também se polimerizando, vão se arranjando até formar esses filamentos, esses pequenos tubos, tá? E como eu falei para vocês, esses filamentos intermediários, eles são estáveis. Como eles não são relacionados, não tem essa dinamicidade do movimento, é para dar estabilidade. Vejam, filamento de actina está relacionado muito ao movimento. Filamentos intermediários, basicamente, a resistência dessa célula. Então, eles são bem estáveis, bem paradinhos. E, por exemplo, compõe a questão lembra das junções, quando a gente falou da membrana plasmática? Das junções, dos desmossomos, junções entre as células. Tá? Aqui, uma fotomicrografia de microscopia eletrônica, e que aqui a gente vê essas junções, os desmossomos na seta. Então, o que acontece? Vê se vocês conseguem entender essa imagem. Aqui a gente tem uma célula, a membrana de uma célula, que é a membrana aqui em cima tem uma célula, e aqui embaixo tem uma outra célula. E aqui a gente tem uma junção, certo? Entre essas células. Vejam que elas estão próximas, não estão coladas, mas tem um espaço entre essas células, o espaço intracelular. E esse espaço intracelular, essas proteínas aqui, que são proteínas acessórias, são as caderinas, elas auxiliam na ligação. Esses fiozinhos aqui atrás, olha, aqui e aqui, certo? São os ditos filamentos intermediários. Então, eles estão dentro da célula, eles se ligam a essas placas para se comunicar uma célula com a outra. Vejam bem aqui. Aqui dá para ver melhor. Vejam, esses filamentos azuis são como se fossem os filamentos intermediários. Então, os filamentos intermediários estão dentro das células, certo? Como parte do citoesqueleto, filamento intermediário. E eles se ligam, olha, esses pontos de ligação aqui, olha, entre as células, esses filamentos intermediários, eles se conectam por esses pontos com outras células, para manter essas células unidas e dar resistência a essas células. Por exemplo, tem quando a gente toma muito... quando a gente fica muito tempo na água, que as pontas dos dedos ficam enrugadas, na verdade não é bem enrugadas, elas se distendem. Ou seja, o tecido da minha pele aqui se distende, e depois ele volta ao normal. Certo? E aí, então, olha, essa célula aqui, olha, com a presença desses filamentos intermediários, quando essa célula se distende e volta ao normal, quando ela se distende, aliás, ela consegue voltar ao normal.
Porque tem os filamentos de actina, porque tem os filamentos intermediários para dar essa resistência mecânica à célula. Caso não existissem esses filamentos intermediários, essas células se distenderiam e se romperiam, visto que não teria uma resistência. Então, vejam a importância. A importância, na verdade, dos filamentos intermediários é justamente essa resistência mecânica para que as células não se rompam com o passar do tempo. Entendido, gente? Hein? Cadê vocês no chat? Sim, Tá. professora, tranquilo, pode continuar. Tá. Então, filamentos intermediários relacionados à resistência. Por exemplo, isso aqui, olha, é um corte histológico de pele. Essa primeira camada bem aqui é uma camada de... Em vermelho aqui é uma camada de queratina. Bem aqui embaixo, olha, é o tecido epitelial, as células de revestimento, as células epiteliais. E aqui embaixo é o tecido conjuntivo. Então, tem essas camadas, queratina, tecido epitelial de revestimento e embaixo o tecido conjuntivo. O que acontece? Tem pessoas que têm algumas doenças, como a epidermólise bolhosa, o pênfigo. O que acontece? Que tem defeitos nos filamentos intermediários. O que acontece nesse caso? A pele distende e aí olha o que acontece aqui, olha. O rompimento dessa área, certo? Então, como a pele se distende e rompe, olha, esse tecido aqui, que é o tecido de revestimento, que eu destaquei aqui em amarelo, olha, se rompe do tecido conjuntivo. Então, como o revestimento sai, fica só a parte do tecido conjuntivo, fica tipo aqui, como se fosse, que a gente chama popularmente de carne viva, né? Ou seja, lesiona e perde a camada de queratina, perde a camada de revestimento, e aí pode acontecer isso. Entenderam, gente? Então, olha só, os filamentos intermediários dão resistência aos tecidos, para que quando haja, por exemplo, a distensão, como eu falei para vocês, quando a gente permanece muito tempo na água, que há essa distensão, poderia haver, então, esse rompimento. Mas como nós temos os filamentos intermediários, eles dão resistências a essas células. Tá ok? Então, filamentos intermediários, resistência. E aí, então, a gente chega aos microtúbulos. Os microtúbulos, como eles têm um diâmetro maior, certo? Eles têm um diâmetro maior, como o nome já diz, eles são microtúbulos, eles são túbulos. Eles têm um formato cilíndrico formado oco. Assim como os filamentos de actina, esses microtúbulos também são uma estrutura dinâmica, auxiliam também para dar forma à célula, auxiliam na movimentação da célula e também no transporte de substâncias na célula em vesículas. Lembrem, quando o retículo endoplasmático rugoso produz uma proteína, e essa proteína vai ser processada lá para o complexo de Golgi, vai se deslocar, essa proteína se desloca em vesículas, certo? Com o auxílio de quem? Lá dos microtúbulos que fazem parte do citoesqueleto da célula. Como essas organelas podem também se locomover dentro do citoplasma celular, com o auxílio dos microtúbulos. Além disso, esses microtúbulos, eles auxiliam no processo de divisão celular, que nós vamos falar na próxima aula, que é a separação. Lembra lá da prófase, metáfase, anáfase, que os cromossomos ficam na placa equatorial, depois eles se separam? Enfim, essa separação, essa movimentação, essa separação dos cromossomos é auxiliada pelos microtúbulos lá no processo de divisão celular na mitose. Ok? Então, esses microtúbulos, eles são constituídos por essa proteína tubulina. Então, há dímeros de tubulina, vários vão se polimerizando e formando esse microtúbulo, ou seja, elas se polimerizam em torno de um orifício, né, formando uma estrutura oca. Por isso que é um tubo. Na verdade, é um túbulo, porque é um tubo pequeno, né, túbulo.
Alguma pergunta, gente? Então, os microtúbulos, eles têm um fenômeno que a gente chama de instabilidade dinâmica, ou seja, tipo como se fosse uma ativação contínua, uma ativação rápida, que é um fator muito importante durante o processo de divisão celular da mitose. E os microtúbulos, como eles auxiliam no processo, lembra que os microtúbulos eu acabei de falar, eles auxiliam no processo de divisão celular, né, deslocando os cromossomos, ajudando nessa movimentação dos cromossomos, os microtúbulos, eles são alvos de muitas de drogas quimioterápicas. Por quê? Se a pessoa faz uma quimioterapia, a quimioterapia é para eliminar, né, células cancerígenas que estão se dividindo de maneira inadequada, de maneira patológica, com defeitos. Então, essas células cancerígenas, essas células cancerosas, na verdade, elas estão se dividindo de maneira desordenada. Então, algumas drogas quimioterápicas podem agir diretamente lá nos microtúbulos para, então, impedir que essas células se dividam. Certo? E a partir dos microtúbulos também... É por isso, então, professora, que há queda de cabelo e essas coisas? Sim, porque quando você... Assim, os quimioterápicos, você pode atuar podem, por exemplo, atuar nos microtúbulos. Outros quimioterápicos atuam diretamente no DNA, tipo, se ligando ao material genético, né? Se ligando, a droga se liga lá, não permitindo que haja a replicação desse material genético. Só que o que acontece? Geralmente, essas drogas quimioterápicas, elas não matam, não eliminam só células cancerígenas, acabam eliminando outros tipos celulares. Certo? Então, não são, às vezes, muito seletivas e acabam eliminando. Por isso que a queda de cabelo, algumas lesões na pele, essas outras coisas, porque não é... A droga quimioterápica, ela não vai atuar só na célula cancerígena. Especificamente, ela acaba, muitas vezes, atuando em outros tipos celulares. Por isso, a queda de cabelo. Entendeu? Entendi. E aí, por isso que, olha, uma coisa, por exemplo... Lembra que a vitamina C é um antioxidante, né? Sabia que quando a pessoa faz quimioterapia, ela não pode tomar vitamina C, porque, de certa forma, a vitamina C protege, como ela é antioxidante, ela protege um pouco as células, então, teoricamente, ela também vai proteger as células cancerígenas, entendeu? Então, tem essas coisas, então é muito difícil selecionar apenas as... Lógico que tem como ser sinalizado as células cancerígenas e tudo, mas por vezes acabam células normais sendo também destruídas. Ok? Sim. Então, os microtúbulos, eles que formam aquela organela, que são os centríolos, que são responsáveis pela formação dos cílios e flagelos. Como é a formação desses centríolos? Os centríolos, eles são formados por trípletes de microtúbulos, olha só. Cada canudinho desse, imagine que isso aqui são canudinhos, certo? Estão vendo, né? Então, cada canudinho desse aqui é um microtúbulo. Vejam esse arranjo aqui, eu tenho, olha, eu tenho de 3 em 3 aqui, ó. 3 canudinhos, então... 3, 3, 3, 3, 3. Igual como eu vejo aqui, olha. Estão vendo? Esse negócio não ajuda, né? Essa canetinha aqui. Então, aqui, olha, eu tenho 3 microtúbulos. Então, são tripletes de microtúbulos. Certo? Então, vejam bem. Isso aqui, essa estrutura bem aqui. Já mostrei para vocês, né? Como é formado um microtúbulo. E aí, o arranjo de vários microtúbulos, ou seja, vejam bem, aqui eu tenho 9 trípletes de microtúbulos. Conseguem enxergar isso, né? Hein, gente? Sim. Oi. Vocês conseguem enxergar essas trípletes de microtúbulos?
Sim, professora. Pois é. Malmente, verdade. Uhum. Então, cada canudinho desse é um microtúbulo, esses 3 são uma tríplete. Então, eu tenho 9 trípletes. Aqui é um corte, né, transversal, como se eu pegasse isso daqui e cortasse. E aí eu tenho mostrando nitidamente essas trípletes de microtúbulos. Então, esse arranjo de microtúbulos, olha, esses 9 pares de trípletes de microtúbulos é que vão formar lá os centríolos. Então, isso daqui, os microtúbulos, eles formam os centríolos, eles são organelas citoplasmáticas que estão presentes apenas em células animais, cuja função é a formação dos cílios e dos flagelos. Vocês sabem, os cílios são menores. Esses cílios aqui são diferentes dos estereocílios que eu falei, né? Antes. Então, a gente tem os cílios que servem, por exemplo, movimento para as células, certo? Servem para, por exemplo, o trato respiratório tem células ciliadas que servem para movimentação do muco e eliminação de substâncias estranhas. E a gente tem os flagelos, que são maiores que a gente observa, né, nos espermatozoides e em alguns protozoários, certo? E os centríolos, vejam só, os centríolos formam os cílios e os flagelos, como eu falei para vocês. E aqui é um corte, como se fosse um corte transversal de um flagelo. Um corte transversal de um flagelo, olha, eu tenho 9 pares de centríolos periféricos, 9 pares periféricos e um par central. Essa é a conformação, se eu pegar qualquer cílio, se eu pegar qualquer flagelo, para ter um movimento, ele precisa ter essa conformação. Por exemplo, eu trabalho com os parasitos que eles têm uma projeção caudal, mas quando a gente faz o corte, a gente não vê esse arranjo, certo? Olha, isso aqui, olha, todos são centríolos. E aí tem 9 pares de centríolos periféricos e um par central. Olha, isso aqui são cortes de espermatozoides de peixes, certo? Então, olha, vejam só, a gente vê um corte em microscopia eletrônica, esse arranjo. Então, a gente sabe que esse espermatozoide tem movimento. Porque, vejam, nem todos os espermatozoides são clássicos, tem aquela forma de espermatozoide, nem todos os espermatozoides têm movimentação. Sabia que existem espermatozoides imóveis, por exemplo, de alguns crustáceos? Certo? Então, mas esse aqui, se eu cortar essa cauda, esse flagelo, olha, eu tô vendo, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares de centríolos periféricos e mais um par central. Então, isso aqui provavelmente é um flagelo, é o que eu tô falando para vocês, é um flagelo, mas poderia ser um cílio. É um flagelo e tem movimento. Tem um flagelo e tem movimento. Ok. Então, veja bem, acompanhe, os microtúbulos formam os centríolos, certo? Como eu mostrei aqui para vocês. Os microtúbulos, que são esses túbulos, esses canudinhos pequenos, formam os centríolos. Isso aqui é um centríolo. E os centríolos, vários centríolos, aqui formam cílios e flagelos. Lembrando que os centríolos são organelas que estão presentes apenas em células animais. Ok? Aqui mostrando, né, os cílios, algum protozoário com cílios e os flagelos do espermatozoide. Além disso, como eu falei para vocês, os microtúbulos auxiliam no transporte de substâncias através de vesículas. Bora ver aqui um exemplo. Por exemplo, o reflexo de sucção de leite. O bebê, né, na amamentação, faz a sucção. Esse reflexo de sucção manda o estímulo via neurônio, certo? Tem neurônios naquela região. O estímulo vai nos neurônios e chega ao cérebro, mais especificamente na hipófise, na neurohipófise, na parte posterior da hipófise, na neurohipófise. E aí a neurohipófise, então, secreta o hormônio ocitocina. O hormônio ocitocina vai para as glândulas mamárias e vai promover a contração da musculatura lisa. Lembra que a musculatura lisa ela é involuntária, né?
Então, vai haver a contração da musculatura lisa e, então, a ejeção do leite. Mas o que isso tem a ver com os microtúbulos? Todo esse movimento que passa, essa comunicação que vai através do neurônio, dessa informação, através do neurônio, através de vesículas, essas substâncias que vão através de vesículas. Vejam, essas vesículas, que são como se fossem os pacotes que estão transportados pela célula, elas só podem elas se locomovem sobre os microtúbulos, que estão presentes lá nos neurônios, no axônio dos neurônios, certo? Com o auxílio dessas proteínas, estão vendo essas estruturas azuis, que parecem os homenzinhos carregando as vesículas? É um desenho esquemático de uma proteína. Então, olha, essas proteínas, elas carregam, elas fazem a locomoção dessas vesículas atuando sobre os microtúbulos. Entendeu? Então, os microtúbulos, eles auxiliam nesse transporte de organelas, transporte de vesículas no interior das células, aqui exemplificando dos neurônios. Entendido, gente? Alguma pergunta? Ok, então.